Para tudo e responde. O Jazão é herói? É vilão? É uma vítima dos deuses? Não sei. Eu acho que ele pode ser isso tudo junto. Bom, o que eu sei é que a sua vida, caraca, é inacreditável. Uma montanha russa de emoções. Eu sou o Tarcísio Henrique, o Ciso, e eu vou te pedir para dar o like para não se esquecer, porque é tanta coisa que acontece na vida dele que você pode esquecer de dar o like depois. Então, respira fundo, deixa a emoção vir e curta Jazão. Jazão era filho de Ezão, que deveria ter sido o rei de Ioco. Só que quando o pai do Ezão, ou seja, o avô do Jazão, morreu, o meio-irmão dele, o Pélias, usurpou dele o trono. Mas não teve coragem de matar Ezão, o seu meio-irmão. Só que matou os filhos. E o único que conseguiu ser salvo foi o recém-nascido, o Jazão. Porque quando o tio, após matar os irmãos do Jazão, chegou para matar o caçula, encontrou a mãe dele e seus servos em volta da criança, chorando muito, como se o bebê tivesse nascido morto. Diante de tamanha tristeza, o Pélias acreditou que o sobrinho nascera realmente morto. E assim o Jazão sobreviveu e foi enviado em segredo para ser criado por Quiron, o mais sábio dos centauros. Mas o Pélias, mesmo com a certeza de ter matado os sobrinhos, vivia com o medo de ser derrubado do trono. Então, certo dia, foi consultar um oráculo, e o oráculo colocou mais medo ainda em Pélias, dizendo que um homem com apenas uma das suas sandálias causaria a sua queda. Quiron cuidou e educou Jazão muito bem, que cresceu forte e inteligente. E quando soube sobre sua infância e da herança que cabia a ele, deixou Quiron e viajou para Ioco para assumir o trono que por direito era seu. Bom, quando ele estava indo para Ioco, no meio do caminho encontrou uma senhora que pediu para ele ajudá-la a atravessar o rio. Ele assim o fez e no meio da travessia perdeu uma das sandálias, mas mesmo assim seguiu para Ioco. Bom, agora o melhor você não sabe. A tal mulher que o Jazão ajudou a atravessar o rio era Hera, que odiava o Pélias porque ele não prestava a ela as devidas homenagens. Quando Jazão chegou em Ioco, foi reclamar pelo trono com o seu tio, o rei Pélias. Pélias ouviu o sobrinho e quis matá-lo de imediato, mas não podia devido à lei da hospitalidade instituída diretamente por Zeus. Bom, além do mais, o Pélias não queria revoltar os defensores de Ezão, seu meio-irmão, que ainda estava vivo. Então Pélias disse a Jazão que entregaria o trono com uma condição: que ele trouxesse o velocino de ouro, uma magnífica pele de lã de carneiro alado. O Jazão concordou e assim começou a famosa busca pelo velocino de ouro. Para conseguir o velocino de ouro, o Jazão reuniu alguns dos maiores e mais famosos heróis da Grécia. Entre eles Hércules, o Meleagro, o Orfeu e o Teseu. Bom, o Jazão também contava com a ajuda de duas das mais poderosas deusas, Hera e Atena, que orientou o Jazão a construir o navio, que recebeu o nome de Argo, e o grupo de heróis então se autodenominou Argonautas. E assim, Jazão e os Argonautas partiram para Cólquida, onde estava o velocino. A viagem foi longa, houve muitos problemas e loucas experiências. Nessa viagem, quando parou na ilha de Lemos, Jazão foi pai de gêmeos. Bom, durante a viagem, eles se perderam e participaram de batalhas com homens e monstros. Porém, conseguiram chegar na Cólquida, governada pelo rei Eetes, pai de Absirto e Medeia. Quando desembarcaram na Cólquida, Jazão foi logo pedir o velocino de ouro ao rei Eetes, que disse que entregaria o velocino somente se ele fizesse 3 tarefas. Uma, usar uma dupla de bois que cospe fogo para arar o campo.
2. Plantar um dente de dragão nesse campo arado. E 3. Dominar o dragão que nunca dorme e que vigia o Velocino. Bom, o Jazão concordou, mas ele só conseguiu cumprir as tarefas com a ajuda de Atenar, que foi falar com Eros para fazer Medeia se apaixonar por Jazão. E assim, Medeia, quando viu Jazão, ficou louca por ele e prometeu fazer qualquer coisa para ajudá-lo. O Jazão contou o que tinha que fazer para conseguir o Velocino de ouro. Então a Medeia deu a Jazão uma pomada para proteger contra o fogo dos bois e assim Jazão conseguiu arar o campo. Depois a Medeia disse a Jazão que quando ele plantasse o dente do dragão, surgiria um exército de guerreiros e ensinou a ele como vencer o exército. E assim aconteceu. Quando ele plantou o dente, nasceu o tal exército. E seguindo os conselhos de Medeia, o Jazão disfarçadamente jogou uma pedra no meio dos guerreiros, que ficaram confusos e acabaram atacando uns aos outros. Agora só faltava uma tarefa, que era vencer o dragão e pegar o Velocino. E para isso Jazão deu a ele uma poção que fez ele dormir. E aí, finalmente, Jazão conseguiu pegar o Velocino de ouro. Assim que Jazão pegou o Velocino de ouro, os argonautas partiram de Cópida, levando Medeia, que para ajudar na fuga sequestrou o seu irmão, o Apsirto. Bom, o navio Argo então partiu. Mais atrás dele veio o navio com o pai de Medeia e de Apsirto. E quando estava quase alcançando Argo, Medeia não teve dúvidas, cortou o irmãozinho em pedaços e jogou no mar. Éetes, o rei, ficou horrorizado. Ele não acreditava que sua filha tivesse feito aquilo e recolheu os pedaços do filho para fazer o funeral. E assim o Argo com os argonautas fugiu. Mas a volta não foi nada fácil. Eles tiveram que enfrentar vários obstáculos, mas finalmente conseguiram voltar para Iolco. Enquanto os argonautas estavam em busca do Velocino de ouro, correu um boato em Iolco de que o barco Argo havia afundado e que Jazão estava morto. Bom, foi um alívio para o rei Pélia, o tio de Jazão. Então, para não correr mais riscos, Pélia matou o seu meio-irmão, o pai de Jazão, e o filho mais novo dele. A mãe de Jazão não suportou tanta dor e se matou também. Quando Argo chegou em Iolco, o Jazão soube das mortes do irmão mais novo, do pai e da mãe, e se indignou. E aceitou quando a Medeia disse que mataria Pélias, porque agora estava claro que ele não entregaria o trono de jeito algum. Aí a Medeia começou a colocar em prática o seu plano. Medeia disse para as filhas de Pélias que conseguiria devolver para ele a juventude. Elas duvidaram e não acreditaram. Então a Medeia pegou um cordeiro, cortou em pedaços e colocou num caldeirão para ferver. Todos ficaram olhando. E depois de um tempo, o cordeiro saltou vivo do caldeirão. As filhas de Pélias se convenceram e ficaram encantadas. Resolveram fazer o mesmo com o pai. Cortaram Pélias em pedaço e ferveram no mesmo caldeirão. E ficaram esperando ele voltar jovem e vivo. E ficaram. E nada. Pélias nunca voltou. O plano de Medeia deu certo. Pélias foi morto pela própria família. A morte de Pélias chocou tanto a todos em Iolco que não aceitaram que Jazão ficasse no trono. E assim, ele e Medeia tiveram que fugir para Corinto. Se a vida de Jazão não estava sendo fácil até aqui, em Corinto a tragédia vai pegar. Bom, Jazão, em Corinto, vive bem com Medeia e tem 2 filhos. Até que se apaixona pela filha do rei de Corinto, Gláucia, e quer largar Medeia para se casar com a filha do rei. A Medeia fica inconformada, ela não aceita o que Jazão está fazendo com ela. Justo ela, que fez tudo por Jazão, abandonou sua terra, fugiu do pai, matou o irmão, depois matou o Pélias e saiu fugida para Corinto. A dor de Medeia era tão grande que ficou cega de ódio e resolveu se vingar. Mandou um lindo vestido envenenado para Gláucia, que ficou encantada com o presente, mas quando vestiu começou a sangrar sem parar e começou a
agonizar. O pai dela foi socorrê-la e acabou morto também com o vestido envenenado. O Jasão ficou chocado quando soube, mas o pior estava por vir. Medeia matou os 2 filhos dela com Jasão e fugiu para Atenas. Jasão ficou ali inconsolado e horrorizado. Lamentou tudo o que acontecera. Estava sozinho e sem o apoio de Hera, que já o havia abandonado quando ele largou a sua mulher para ficar com Glaucia. Dali em diante, a vida de Jasão foi uma infelicidade só. A única coisa boa foi ter conseguido o trono para o seu filho. E por ironia do destino, Jasão morreu atingido por uma tábua do navio Argo que caiu sobre ele. Uau! Você quer saber mais? Tem um vídeo sobre uma das tragédias gregas mais conhecidas aqui no canal, Medeia. Também vejo os vídeos do Hércules, do Meleagro, do Orfeu, do Teseu, do Quirón, tá? Dá uma olhada que vale muito a pena. E se você gostou desse vídeo, dá o seu like, que isso ajuda muito, muito o canal. Se inscreve, aperta o sininho para ficar sabendo dos próximos vídeos. Compartilha, tá? E vamos fazer crescer o canal. Ah, veja também os vídeos shorts. E se você quiser ajudar o canal, tá, para melhorar sempre aqui, tem um Pix aqui na descrição, porque eu faço aqui só com um ring light, com o meu celular e um notebook, que às vezes fica só travando, tá? Ó, comenta aqui se você acha que o Jasão é um herói, ou se ele é um vilão, ou se ele é uma vítima. Dependendo de quando você ver esse vídeo, talvez tenha um vídeo sobre os Argonautas e outro sobre a vida inteira da Medeia, tá bom? Então, ó, um grande beijo, tá bem? E eu vou... Tchau!